Ok, vamos ter a oportunidade hoje de ter a nossa reflexão em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Nós queremos conversar um pouco sobre como Deus nos enxerga, como Deus, quando Ele olha para você, o que Ele vê. Será se é da mesma forma que nós nos enxergamos ou como nós observamos as outras pessoas? Ou Deus tem uma maneira peculiar, característica de poder olhar para a gente? 1 Samuel capítulo 16, vamos começar no versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos ter mais uma oração essa nossa mensagem hoje. Senhor Deus, te agradecemos, porque o Senhor nos vê de uma maneira especial. O Senhor nos enxerga, o Senhor olha para nós e vê algo que muitas vezes nós não vemos. O Senhor enxerga o nosso íntimo e queremos refletir e entender o que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Sabemos que muitos podem ser os motivos que trouxeram cada um aqui hoje, mas que cada um saia alimentado. Eu não sei as necessidades de cada um, eu não conheço os corações, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E que a nossa atenção seja voltada para Ti agora. Não venhamos a pensar em outra coisa, nos preocupar com outra coisa. Venhamos estar com nossa mente atenta, nosso coração aberto àquilo que o Senhor falar através desse trecho. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e me ajude a transmitir a Tua palavra. Eu não tenho capacitação por mim mesmo, eu dependo exclusivamente do Senhor. Que o Senhor me ajude a falar aquilo que for realmente útil, necessário e que edifique as vidas de cada um. Eu imploro por isso, peço a Tua bênção, que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir e a estar aqui no nosso meio fazendo uma grande obra. É em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Muito bem, então Deus tinha um plano que os israelitas fossem guiados por Ele. Deus tinha um plano de uma teocracia,
Deus tinha um plano para Israel, que através de Israel todas as nações conhecessem o Deus verdadeiro, seus grandes feitos, a sua salvação, a sua misericórdia, a sua benevolência. Deus tinha esse plano e ainda tem esse plano. Só que o que aconteceu? O povo de Israel criou uma circunstância onde eles queriam um rei humano. Eles queriam um rei físico, humano, que pudesse sentar num determinado trono e guiar o povo de forma política, não apenas espiritual. Então, a princípio, eles rejeitaram, foram meio resistentes à ideia de Deus ser o próprio rei, o rei único deles. E Deus permitiu que eles tivessem um rei, e foi escolhido Saul. Saul tinha seus atributos como pessoa, mas era uma pessoa impulsiva, impaciente e não temia a Deus como deveria, e cometeu uma série de erros, uma série de circunstâncias que impediram ele, onde Deus teve que agir e impedir Saul de continuar reinando sobre o povo. Então ele chega para Samuel, que era o sacerdote, e dá uma missão para Samuel ir até a terra de Jessé, levantar um novo rei, ungir um novo rei sobre o povo. Mas enquanto esse processo acontecia, Saul ainda estava no cargo, e Samuel fica meio com medo. Se Saul descobrir que eu vou para isso, pode gerar um problema, pode tentar ou querer ou me prender ou me matar ou qualquer outra coisa do tipo. Mas Deus tinha um plano, e Deus já tinha em mente quem ele queria que fosse o próximo rei. No capítulo 13 de 1 Samuel, a gente não vai ler lá, mas mostra que quando Deus viu o coração de Davi, a sua disposição para servir, a sua fé no Deus Todo-Poderoso, o seu compromisso, Deus falou que ele tinha o coração segundo o próprio Deus. Davi foi a única pessoa na história que a Bíblia é mencionada que foi chamada segundo o coração de Deus. Não era outros atributos, era realmente o compromisso que Davi tinha com Deus. Então, até então Samuel não sabia quem era, e vai até Jessé, e essa história se desenvolve. E Deus viu algo em Davi que ele não tinha visto em nenhuma outra pessoa, nenhuma outra família e nenhum outro dos seus irmãos. Quando Samuel chega até a casa de Jessé, ali, o pai de Davi, o pai coloca todos os filhos, começando do mais velho até o mais moço. E Jessé não pôs muita fé em Davi, né? Davi era o mais novinho, não tinha tantos atributos assim para liderar ou para ser alguém que pudesse ser reconhecido naquela sociedade. E é interessante como essa forma que Deus olha para Davi, como ele olha para as outras pessoas, e aquilo que ele vê, ele não vê da forma como nós vemos, ele vê algo além, ele vê algo a mais que nós não enxergamos, nós não compreendemos. Então, como Deus nos enxerga? Primeira coisa que a gente percebe aqui é que ele não vê como o homem vê. No versículo 7 ele fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Quando veio o primeiro filho de Jessé, Eliabe, Samuel já bate o olho como se fosse um caçador de talentos. O camarada é alto, é o filho mais velho, é o mais responsável, tem um porte de rei, é alto, né? Aquela coisa toda. Então Samuel concluiu que era ele, tanto que Samuel pensou consigo mesmo, né? No versículo 6: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Foi a conclusão de Samuel, porque provavelmente Eliabe, não só pela forma como Samuel o viu, mas a sua primeira impressão, a sua primeira conversa, Eliabe devia ter uma boa postura, uma voz forte, uma presença marcante, e Samuel falou: é esse. Mas Deus falou: esse não.
Não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Deus não enxergava Eliabe como Samuel enxergava. Samuel via Eliabe com o máximo que ele tinha condições, seus atributos físicos e pouquíssimo da sua personalidade que ele pôde conviver naquele momento. Então, normalmente nós temos a nossa forma de categorizar pessoas, né? Se uma pessoa que nós vemos que não falta um culto, todo culto está presente, participa, ou está ali no meio, está sempre presente, sempre constante, tem um vocabulário adequado ao meio cristão, não tem atitudes extravagantes e tudo mais, alguém de fora pode olhar numa primeira impressão e chega numa conclusão: esse é uma pessoa religiosa, uma pessoa temente. Mas será que esses atributos mostram quem realmente nós somos? Entre os 12 discípulos de Jesus, tinha um que o traiu. Estava no meio dos 12, falava como os 12, mas não era e não cria como os 12, como os 11, né? Ele era o complicado daquela história. Então, às vezes, nós categorizamos as pessoas e a gente entende assim: não, fulano é muito religioso, se ele compreender bem o Evangelho, ele vai ser uma pessoa que vai se entregar a Jesus com mais facilidade, ele vai se entregar a Jesus e vai ver de uma forma impactante o Evangelho. Será? Será se pessoas que estão acostumadas com a religiosidade já sofreram o efeito vacina, que um pouco do Evangelho elas entendem e não tomam decisões reais, verdadeiras, não assumem compromisso com Jesus, porque são supostamente vacinadas, já ouviram tanto do Evangelho que se autoconcluem que estão bem, não fazem uma análise do próprio coração. E Deus, quando olha para nós, Ele sabe se nós somos religiosos ou se nós somos realmente pessoas que têm compromisso com Ele. Então Deus não vê como o homem vê, Deus não vê como eu vejo, Ele vê de uma forma plena. A minha visão, ela é míope, eu consigo enxergar até determinado ponto de alguém, mas Deus vê de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo. Deus nos vê de forma plena. Então, para Deus as coisas são diferentes, Ele vê aquilo que nós não vemos. Então, nós não queremos que Deus enxergue em nós religiosidade. Quero que Deus enxergue em nós pecadores que entenderam a sua condição e se redimiram no sangue que Jesus derramou na cruz, que pela fé apropriam aquele sacrifício sobre si. Entende que essa situação de pecado que todos nós temos, todos nós somos pecadores, e a gente compreende que a gente precisa ser salvo da punição do pecado, salvo da culpa, salvo de nós mesmos, e só Jesus pode. E a gente então convida Jesus para entrar, para fazer uma morada, para mudar, nos transformar, e Deus começa a nos enxergar como pecadores redimidos e não como religiosos, porque apenas cumprir rituais religiosos qualquer um tem condições de fazer. E será se nós estamos em qual ala, qual parte do público Deus está nos vendo? Na parte dos religiosos ou na parte dos redimidos, aqueles que entenderam quem nós somos, quem Jesus é e o que Jesus tem feito em nós? Nós já firmamos um compromisso com Ele, estamos no grupo agora dos redimidos, aqueles dependentes exclusivamente de Jesus e da sua obra, porque Deus não vê como o homem vê. Deus tem visto em você o que? Um pecador redimido ou apenas religiosidade? Porque religiosidade não resolve, a gente sabe disso. Não são nossas obras que resolvem.
É aquilo que Jesus fez que resolve. É a obra dele, não a minha. Não... Compromissos com a sua comunidade cristã é importante, mas isso não te salva. O que salva é a sua fé, seu compromisso, se entregar voluntariamente e totalmente a Jesus, confiar nele como sua única forma de salvação. Então Deus não vê como o homem vê. Deus, segundo ponto aqui, Deus não vê o exterior. Ele fala isso aqui no versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior. O homem vê aquilo que está do lado de fora. Deus falou isso para Samuel. Não repare na aparência de Eliabe. Eliabe podia ter uma aparência excelente, um porte espetacular, uma voz marcante, falar bem o hebraico, uma pessoa de presença forte, firme, que pudesse deixar claro que ele seria um excelente rei. Mas Samuel só tinha contato com o exterior. Samuel não tinha ideia de outras coisas. Samuel só conseguia ver os atributos físicos. E muitas vezes a nossa visão é a mesma. E é interessante que muitas vezes, para a gente escolher com quem nós vamos relacionar, nós temos mais facilidade, estamos mais abertos a termos contato com quem nós achamos, de acordo com os nossos padrões, que são melhores, são mais aparentemente interessantes. Nós queremos um contato maior com pessoas que nós, no nosso padrão, julgamos bonitas, julgamos melhores, julgamos mais excelentes, julgamos mais apropriadas, que podem gerar para nós um certo tipo de benefício. Você pode pensar assim: não, eu não sou assim. Talvez você não é assim hoje, mas todo mundo já passou pela fase que já fez isso, que é estar com a turma dos populares, dos mais bonitos, dos mais altos. Eu nunca pude fazer isso. Ninguém queria andar comigo, eu era baixinho, né? Tinha uma pessoa, um amigo que eu tive durante o período de escola, que ele era um camarada interessante. Ele chegou a ser modelo um tempo. Ele era um cara gigante, alto, louro. Imagina um cara alto, louro, musculoso, gente boa. E outra, eu sei que não combina as coisas, né? Ele era um camarada de porte atlético, bonitão, alto, todos aqueles atributos que todo mundo acha bonito. Era gente boa, mas também ele era barra pesada. Ele era do rei do morro lá, camarada que de vez em quando aparecia com o revólver na escola. Seria doideira. E ele gostava muito de mim, e tanto que ninguém queria se meter a besta comigo, porque eu era amigo dele. Então eu ficava tranquilo, né? Nunca usei dessa prerrogativa para chamar ele para resolver algum problema, nunca precisei, né? Sempre fui da turma da paz. E era interessante como eu me sentia, né? Tranquilo diante ou perto de alguém que tinha esses atributos exteriores, que passava para mim segurança, me ajudava com a minha popularidade, que eu nunca consegui por mim mesmo. Baixinho, já contei minhas histórias tristes aqui várias vezes, né? Adoro contar minhas histórias tristes. Baixinho, era magrinho, bons tempos, esse eu sinto saudade dessa época. Baixinho, magrinho, aquela coisa, um oclão que vinha até aqui na frente, antes de eu descobrir a maravilha da lente de contato, os meus olhinhos descoordenados, desconfigurados, né? Não era nada muito interessante, não atraía muita amizade, né? Até que alguém pudesse me conhecer, mas ninguém estava muito animado a ter uma amizade com uma criatura tipo eu, né? Hoje mudou, hoje a coisa é diferente. Continuo com o porte, mas quem me conhece sabe que eu sou gente boa. Então a gente gosta de criar essas situações, queremos estar perto de pessoas que nós julgamos belos, capacitados, excelentes, bonitos. Não é assim? A gente desenvolve isso, nós temos o nosso conceito de beleza.
Só que o nosso conceito de beleza é diferente do conceito de beleza de Deus. Ah, não, bonita é quem tem cabelo tal, olho tal, altura tal, peso tal, nariz tal, bochecha não sei o que, tem uns furos aqui, o queixo é assim e tal. E aí, quando o conceito, a pessoa tem muito problema com a sua própria imagem, começa a injetar um monte de negócio para tentar consertar aquilo que a natureza não colaborou. E às vezes o efeito é contrário. Aí aquilo que você fazia para tentar atrair as pessoas começa realmente o efeito contrário. Preocupação exagerada com o exterior, com a própria autoimagem. Mas o conceito de beleza de Deus é outro. Aí em Provérbios fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Não adianta nada a pessoa ter aquele cabelo dos sonhos, aquele olho verde ou azul ou laranjado, marrom, sei lá, aquele olho dos sonhos, aquela pele lisinha dos sonhos, aquela altura dos sonhos, tudo que é dos sonhos, mas uma pessoa amarga, que não tem um pingo de alegria na vida, e tenta encontrar alegria em tudo aquilo que não providencia um pingo de alegria, aí vai se afundar em tudo quanto é coisa aí fora, para ter um pouquinho de satisfação, vai se afundar em droga, vai se afundar em festa, vai se afundar em bebida, vai se afundar em péssimas amizades, vai se afundar em tudo aquilo que nunca vai providenciar para ela aquela alegria que ela tanto quer. E Jesus fala assim: ô, vem cá que isso eu resolvo rápido. Quando a pessoa se encontra com Jesus, ela descobre uma alegria que nada resolve, nada dá igual. E aí o coração alegre deixa aquela pessoa radiante. Aí alguém tem até assim: a pessoa ela fisicamente não é aquela coisa, mas ela é tão... Será que a pessoa não sabe explicar? É isso aí, é esse negócio, chama-se beleza de Deus. Já ouviu falar em beleza interior? É um sinônimo, né? É essa coisa que ninguém sabe explicar. Então a Bíblia fala sobre isso. Lá em 1 Pedro 3 fala que o adorno da mulher não deve ser os adereços, os aparatos de vestuário, mas sim o homem interior, incorruptível, né? Aquela pessoa interior que tem um compromisso com o próprio Jesus. Isso é o que é mais bonito, isso é o que traz beleza, isso é o que traz clareza na pessoa. A gente vê o exterior, a gente só vê o exterior, mas Deus não vê só o exterior, Deus vê algo mais, né? Você tem tentado usar o seu exterior para simular uma vida reta ou para tentar conseguir coisas que, um pouco de satisfação, de alegria, de aceitação? A gente quer ser aceito em alguns lugares, a gente quer ser aceito por pessoas. E às vezes a gente está usando ou focando no exterior, focando no físico, para conseguir essa aceitação. E nunca chega essa aceitação. Às vezes o seu exterior está mostrando quem realmente habita dentro de você. Muitas vezes o seu exterior vai mostrar que Jesus está lá dentro ou que Jesus não está lá dentro. Às vezes a gente pode tentar maquiar ou simular as coisas, mas o olhar revela muitas vezes como estamos e quem somos. E Jesus está doido para fazer uma obra ali, né? Expressão estranha, Jesus está doido, né? Mas é coisa de mineiro. Jesus quer fazer uma obra na sua vida, Ele quer transformar o seu interior. Então, Deus não vê como vê o homem. Deus não vê o exterior, o foco de Deus não é o que está fora. Mas, como diz o fim do versículo 7, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Deus podia ver o coração de Eliabe,
filho de Jessé. Deus podia ver que ele não tinha abertura, disposição de se entregar completamente a ele e ser realmente um rei segundo o coração de Deus. E assim foi com os 7 filhos de Jessé, cada hora um, do mais velho ao mais jovem. E olha como é que a situação é interessante. Nem o próprio Jessé acreditava que o seu filho mais jovem pudesse ser alguém que Deus estivesse buscando, que ele nem mandou chamar Davi. Davi estava no campo apacetando as ovelhas, e Jessé nem mandou buscar ele, falar, não, ele é aquele ali, ninguém, né? O que Samuel quer falar com ele? Não vai querer falar nada, nem chamou ele. Davi não tinha credibilidade nem do próprio pai. E aí Samuel fala, então, acabou os filhos? Acabou? Não, tem um mais novo ainda, está lá no campo apacentando as ovelhas, então manda chamar ele. E quando ele chegou, versículo 12, ele diz, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Olha que interessante. Eliabe tinha atributos físicos, mas Davi também tinha. Davi era um rapazinho ruivo, jovem, novo, devia ter uns olhos bonitos, não sei que cor que era, mas aqui fala que ele tinha uma aparência agradável, um rapazinho bonitinho, organizado. O que diferenciava ele de Eliabe? O coração. Quem ele realmente era diante de Deus, isso era a diferença. No capítulo 13, Deus reconhece Davi como o homem segundo o coração de Deus. Deus vê os nossos desejos, Deus vê os nossos pecados, Deus vê a nossa vontade, Deus vê os nossos pensamentos. Deus conhece em profundo os nossos pensamentos. Deus sabe o que a gente pensa. Deus sabe o que a gente faz quando ninguém mais vê. Deus vê. Deus sabe quando nós fazemos algo de boa vontade para Ele. Deus sabe quando nós fazemos algo forçado para Ele, com vontade zero. Deus sabe se a gente está realmente aprimorando o nosso compromisso com Ele. Deus conhece a nossa circunstância espiritual. Deus sabe. Se você tem certeza, se daqui a meia hora você partir desse mundo, Deus sabe se você está pronto para isso ou não. A questão é, você sabe? Você se conhece, tem noção da sua circunstância, da sua vida espiritual, da forma como Deus tem essa consciência? Deus não pode ser enganado, a gente pode enganar muita gente. A gente muitas vezes, até em ambiente de trabalho, normalmente acontece isso. Nós queremos passar certa imagem de certas coisas que nós às vezes não somos. Às vezes nós somos preguiçosos, a gente não gosta de acordar na segunda-feira e passar 8 horas no nosso ambiente de trabalho. Aí a gente toma a atitude incorpora o Batman no ambiente de trabalho, de morcega, entendeu? Que aberrão, cansamos aí. E a gente começa a morcegar, a gente cria uma aparência que está tudo, estamos ali trabalhando. E aí a gente fica naquela enrolação. Aí quando o chefe chega, o que a gente faz? Criamos uma aparência de trabalhador cansado e preocupado com o trabalho. A gente pega um papel, faz uma cara de preocupado e sai andando. Você está trabalhando mesmo, como é que está preocupado? Cheio de papel na mão, né? Aí o chefe entrou na porta, aquele semblante muda. O papel volta para onde estava e o Batman volta a assumir o controle. Pode até enganar o chefe, mas Deus sabendo. Deus sabendo essa atitude sem propósito,
Só que com Deus, meu filho, não tem jeito da gente pegar papel e fazer cara de preocupado e andar para lá e para cá, porque Deus vê o coração. Deus vê se você sai de casa com disposição para chegar aqui, ouvir a palavra dele, cantar de todo o coração, se entregar, firmar compromissos com ele, e não se fazer de desentendido quando ouve algo que a palavra está falando com você, está falando direto no seu coração. E você faz se desentendido, não, isso não é comigo, mas ainda bem que aquela pessoa está aqui, que ela está escutando isso. Fala, Deus, fala. Mas está falando com você? Você está se permitindo abrir o seu coração e deixar realmente a palavra falar contigo? Deus, o que o Senhor quer falar comigo através disso tudo? O que eu tenho que fazer? O que o Senhor quer que eu faça? E cada vez que você vem até aqui ou abre a Bíblia, esse é o sentimento, esse é o propósito, essa é a disposição. Ah, mas não tem ninguém vendo para eu ficar fazendo cena. Não tem que fazer cena para ninguém. Deus não vê como o homem vê, Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. É isso que importa, isso que é o que é mais preocupante. Igual o pessoal fala quando às vezes a gente que está na função pastoral escuta muito isso. Quando alguém começa a andar muito fora da palavra e a gente quer dar aquele encorajamento, a gente chega para a pessoa e fala: ô irmão, é o seguinte, pessoal, a Bíblia fala sobre isso, eu acho interessante você pensar, repensar algumas atitudes, dar uma analisada. O que você acha? Você está me julgando. Você está me julgando? Não estou te julgando, estou te encorajando, mas você está me julgando. Só Deus pode me julgar. E fala isso como se fosse uma coisa, uma maravilha. Uma coisa é eu te julgar, outra coisa é Deus te julgar. Porque eu te julgar, eu não posso fazer nada, posso? Eu posso fazer alguma coisa? Posso fazer nada. Mas o que Deus pode fazer? Deus pode. Quando alguém fala, só Deus pode me julgar, o povo gosta de fazer tatuagem, pois nas costas, só Deus pode me julgar. Rapaz, já parou para pensar no julgamento de Deus? O que Ele pode fazer? Para onde a gente pode ir? Isso não assusta? Isso não te deixa preocupado? Isso não te deixa entendendo que a gente precisa tomar atitudes reais? Não ficar vivendo na corda bamba como se nada fosse acontecer? A quem nós vamos enganar? A gente está enganando a si mesmo. Então, Deus não vê como o homem vê. Deus não vê o exterior. O foco de Deus é o coração. E Deus viu como você chegou aqui hoje. Deus está vendo se você está entendendo tudo que eu estou falando, ou se você está falando assim, isso aí não é para mim não, você está doido. Mas está com aquela cara assim, aí por dentro assim, será? Ou você está realmente assim, não, olha, é Deus mesmo, isso aí está escrito aí, eu li, está escrito. Deus viu o coração, eu quero ser igual Davi, eu quero que quando Deus olha para mim, que eu tenha um pouquinho desse coração, segundo o coração de Deus. Eu não vou ser como Davi, mas um pouquinho igual Davi. Será que eu consigo? Será que Deus me ajuda a ser um pouquinho como Davi? Ser segundo o coração dele, o máximo que eu tiver condições, e o máximo que Deus puder me auxiliar. Deus, eu estou me colocando aqui na tua presença, que o Senhor faça uma obra. Será que é isso que está o seu coração clamando agora? Realmente que Deus faça uma obra? Não queremos ficar criando aparência, ou se mostrar, ou aparecer para ninguém. Isso é tudo ilusão, isso é inutilidade. Eu quero ter certeza que quando Deus olhar para mim, Ele enxergue algo que seja louvável, que seja útil, algo que me aproxime dele. Eu quero que quando Deus olha para mim, Ele veja Jesus reinando, e não veja eu tomando o controle das coisas e fazendo um monte de coisa errada, um monte de besteira. O que Deus está enxergando no seu coração? Deus tem visto santidade na sua vida, Deus tem visto entrega, Deus tem visto fidelidade, Deus tem visto felicidade, Deus tem visto compromisso na sua vida. Se Deus hoje tivesse que te selecionar para algo importante, você seria Davi ou seria Eliabe? Que Eliabe, Deus falou para Samuel, esse aí eu rejeitei, mas para Davi ele falou, unge ele.
esse eu escolhi. Esse tem condições de ser uma bênção na minha presença. Porque o coração de Davi tinha dono, tinha Senhor lá, era o próprio Deus. E naquele momento o Espírito de Deus passou a estar com Davi, o capacitando para essa grande obra. Da mesma forma, aquele que se entrega a Jesus, o Espírito Santo, passa a fazer parte da nossa vida, nos capacitando. A mesma condição que tinha para Davi nos é oferecida em Cristo. Coisa boa, né? Quando Deus olha para você, o que Ele vê? Deus não está preocupado no seu penteado, não está preocupado com a sua aparência, Ele está preocupado com quem realmente você é, Ele está preocupado com o seu coração. Deus quer fazer uma obra no seu coração. Não importa o que você fez. Ah, mas eu já fiz coisa na vida que Deus não vai me perdoar. Vai. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O braço de Deus não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Diz Isaías 59, mas os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, de nós. A gente precisa de alguém que remova esse impedimento, e esse alguém é aquele que faz essa ponte entre nós e Deus, que é o próprio Jesus. O caminho, a verdade e a vida, o próprio Jesus diz que é Ele. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E Deus quer achar Jesus no seu coração, reinando, transformando, mudando, fazendo aquilo que você nunca imaginou que pudesse ser possível. Deus quer que você viva aquilo que você acha que é inimaginável viver. Mas é possível. Tudo é possível ao que crê. Amém?